Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. Quem está chegando agora aqui na nossa programação é a Ana Cátia, editora do BDM Online. Ana, muito bom dia para você. Atualiza então para a gente as prioridades agora da agenda da Rosa Riscala. Bom dia, Débora. Os riscos geopolíticos têm dominado o noticiário, né? O que pegou ontem foi o que o Trump quer dar o troco à China, né? Por restringir a exportação de terras raras. Ele cogita reduzir a exportação de produtos feitos com software americano. Isso está ampliando as tensões entre os dois países, pressionando os mercados em Nova York. Ontem também, ontem foi pressionado também pelos balanços, né? A Netflix pesou, caiu 10%. Agora, em relação à Rússia, novas sanções foram anunciadas depois que o Putin rejeitou o fim da guerra na Ucrânia. Duas grandes petrolíferas russas, as maiores do país, a Rosneft e a Lukoil, tiveram bens bloqueados nos Estados Unidos, confirmando aí as ameaças do secretário do Tesouro americano Scott Bessent. As sanções marcam uma reviravolta para o Trump, que havia anunciado na semana passada que se encontraria com Putin na próxima semana e disse repetidamente que acreditava que a Rússia queria acabar com a guerra. O Trump se queixou que as conversas com Vladimir Putin não progridem e negou que tenha autorizado o uso de mísseis pela Ucrânia para atacar alvos na Rússia, como foi revelado aí pela imprensa internacional. Essa temperatura mais alta entre Washington e o Kremlin está ajudando a levar o petróleo a um salto de 5%. Ontem a alta de 2% já acelerou os ganhos da Petrobras e ajudou o Ibovespa a se descolar desse mau humor externo. O Trump está dizendo agora que a Ucrânia e as compras chinesas de petróleo russo também estarão na pauta da reunião com o Xi Jinping, o encontro que, aliás, está confirmado para a Coreia do Sul. O governo americano segue paralisado há 23 dias, sem perspectiva de volta. Isso tem impactado muitos dados econômicos e a temporada de balanços também ganha aí um destaque extra, né? Ontem a Tesla, a primeira das 7 magníficas a divulgar resultados do terceiro trimestre, levou um tombo de 4%. Hoje está caindo mais 3% diante da frustração com o lucro por ação, que foi de 50 centavos de dólar, abaixo da previsão. A IBM também decepcionou, mas ainda tem muita coisa pela frente. Hoje sai Intel, que mais? Unilever, não, antes da abertura, American Airlines, né, Unilever, depois do fechamento, Intel e Ford. Entre os indicadores, às 9h30, a gente tem o índice de atividade nacional de setembro, medido pelo Fed de Chicago, e as vendas de moradias usadas nos Estados Unidos de setembro, às 11 horas da manhã. Mas a grande expectativa é pela inflação do CPI de outubro dos Estados Unidos amanhã, que não é a favorita do BC americano, mas é o que temos, e está furando aí a paralisação, porque esses números eram necessários para os cálculos da Previdência no ano que vem. A expectativa do mercado é de estabilidade, em 0,3% em relação a setembro e de 3,1% na base anual. A inflação é o assunto mais importante da semana nos Estados Unidos e aqui também. O IPCA 15 amanhã pode confirmar que a dinâmica de preços tem evoluído de forma mais favorável no Brasil. Débora. É isso, e o indicador também ajuda, né, nessa projeção de cortes da Selic. Como que está a expectativa de inflação, né, brasileira nesse momento, Ana? Olha, é boa a expectativa, Débora. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, admitiu isso até agora há pouco em Jacarta, onde ele participou de um evento da Apex. Apesar do Galípolo repetir que as expectativas ainda estão fora da meta, né, ele afirmou que há um processo de desaceleração da inflação, que o núcleo da inflação de alimentos está gradativamente caindo. O Galípolo também reiterou hoje cedo que, para produzir essa convergência, o cenário atual demanda que a Selic permaneça em um nível elevado e restritivo por um período prolongado. Ele frisou que o Banco Central está bastante incomodado pelo fato da inflação não estar na meta ainda. Outro ponto que ele comentou é que o Brasil está conseguindo combinar um nível baixo de desemprego, um crescimento positivo e uma inflação que, se a gente olhar para os níveis históricos, está dentro de um patamar baixo, né? Quando a gente compara com os níveis históricos do país. A expectativa é que a inflação parcial de outubro, o PCA 15, que sai amanhã, desacelere a 0,24% de 0,48% em setembro. Na base anual, essa leitura deve cair a 5,02% de 5,32%. Agora, em relação à Selic, apesar do Galípolo e outros diretores do Banco Central não deixarem dúvida de que o conservadorismo é inegociável, o mercado está mais confiante
que os preços vão ancorar antes do que se imaginava. Isso vem colaborando para derrubar os juros futuros desde segunda-feira passada. Segundo cálculos da EPS Investimentos, a curva a termo precificava ontem 64% de chance de redução de 25 pontos base na Selic, já na primeira reunião de 2026, que será em janeiro. Na véspera, essa probabilidade estava em torno de 50%, um pouco mais. Agora, a taxa básica de juros apontada para o final de 2026 também foi reduzida de 12,66% para 12,54%. A queda dos preços da gasolina essa semana também ajudou, então só falta mesmo um ajuste aí na comunicação do Banco Central. Hoje tem 2 reuniões trimestrais dos diretores do Banco Central com economistas, às 9h30 e às 11 horas da manhã, que terá a participação do Newton David, de Política Monetária, o Paulo Piketty, de Assuntos Internacionais, e o Diogo Guilherme, de Política Econômica. Débora. É isso. Bom, e o cenário parece, né, agora ser mais favorável para essa questão realmente de inflação e de juros, mas tem um outro assunto que o cenário não está lá muito favorável, é para o orçamento federal, que a gente sabe bem disso. A gente não tem ainda uma aprovação da compensação, né, pelo Congresso do que o governo perdeu com a derrubada da MP do IOF, e eu quero entender como que está então essa situação para hoje, Ana. Pois é, mas apesar disso, as medidas nesse momento, elas também entraram como um fator extra para aliviar os contratos futuros de juros, porque a percepção de risco fiscal de curto prazo melhorou. Ontem teve um alívio com as declarações do secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan. Ele confirmou o compromisso do governo com as metas de resultado primário desse ano e de 2026. O Durigan disse que as medidas desenhadas pelo executivo devem render, em linha geral, o mesmo montante das receitas e cortes de despesas que eram previstos com a MP do IOF, que somam cerca de 30 bilhões de reais. Na MP, esse valor incluía uma economia em torno de 10,7 bilhões em gastos e uma arrecadação de 20,9 bilhões. O Durigan confirmou que essas medidas foram fatiadas em um projeto de lei sobre aumento de receitas e outro de controle de despesas. O número 2 da Fazenda diz que o Congresso concordou com as medidas apresentadas nesse sentido. Ontem, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou a urgência do projeto do líder do PT, Lindenberg Farias, que dobra a taxação das bets de 12% para 24%, possibilitando que o texto siga para o plenário. Já para a compensação tributária, o governo terá que apensar ao PL do metanol, que tem forte apelo popular e é relatado pelo deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. O texto classifica como crime hediondo a adição em bebidas e alimentos de ingredientes que possam causar risco à vida. Então, seria aí um jabuti do bem, nas palavras do próprio deputado. Agora, tem esse cenário de melhor percepção de risco fiscal. É nesse cenário que o mercado confere hoje a arrecadação de setembro, que será comentada, sai às 10h30 e será comentada pela Receita numa entrevista coletiva às 11 horas da manhã. A estimativa é que o governo tenha arrecadado 217,4 bilhões de reais, né, mais do que os 208,791 bilhões de agosto. O resultado apresenta uma alta de 1,7% na comparação com um ano antes. Há pouco também saiu o IPCS da terceira quadricemana de outubro, que subiu 0,19, acumulando aí uma alta de 3,66 nos últimos 12 meses. E também para hoje está previsto uma reunião do Conselho Monetário Nacional à tarde. Débora, obrigada, às 15 horas. Maravilha, obrigada então pelas atualizações, querida. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Obrigada, até amanhã.